Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos. Eu sou o Eu sou o Danilo João. e hoje nós temos um novo membro e um novo menino da vila. Eu sou o João, apesar do meu nome estar Ana Luísa, é por conta do computador da minha irmã, estou logado no Zoom dela, mas estou aí para dar uma moral para os meninos de Fora da Vila aí hoje, e comentando as notícias, e quase não tem nada no nosso Santos. Cara, o Santos é uma coisa estranha, né? Porque a gente vive uns momentos assim que não tem notícia, né? Tipo, assim, basicamente é só notícia de jogo. Mas em compensação, todo começo de temporada é um fervo, né? Porque é notícia de contratação, daí não pode contratar, daí fica aí quem que vai apostar, aí quando pode contratar quem que tá para vir, aí sai técnico, entra técnico, a gente não sabe o estilo de jogo, como é que vai funcionar, e daí daqui a pouco tem um jogador sendo vendido para o Dívida, Canadá, e dívida, e dívida. dívida, E e daí quando a gente dívida. pensa que se livrou, tá lá mais ameaças de transfer ban. Então aproveitando todo esse bonde aí que acontece aí com o nosso time, a gente vai falar de algumas coisas nesse sentido, mas eu quero começar com uma especulação positiva. Quando o André Mazuco foi anunciado na coletiva que ele deu ali, na live que ele fez, foi entrevistado por várias pessoas ali, de vários veículos de comunicação esportivos, de veículos que cobrem o Santos, ele falou que ele estava se sentindo otimista com a renovação de Carlos Sanches. E hoje saiu uma notícia aí na Gazeta Esportiva que o Santos parece que a renovação andou. O Santos conseguiu melhorar um pouco a proposta e o Sanches diminuiu um pouco a proposta dele também. Então está todo mundo esperando aí um desfecho positivo que vai de acordo com o que o Mazuco falou nessa chegada dele. O que vocês acham dessa renovação? João, o que você acha da possível renovação de Carlos Sanches? Cara, eu acho que a renovação do Sanches para o elenco que a gente tem, para o momento que a gente está, é mais que essencial. Tipo, as pautas da diretoria, se eles têm, tipo, 3 itens, a renovação do Sanches em primeiro e a do Caio Jorge em segundo. Que a do Sanches, poxa, acho que o principal problema que a gente tem para essa temporada, que está sendo, que eu vejo nos jogos, é o meio-campo. A gente vê uma defesa, tá, bem mais ou menos, a gente vê um ataque, bem mais ou menos, só que o meio-campo é um vácuo. A gente tem entra jogo com o Balheiro, com o Jamota, com o Alisson, é uma saída de jogo errada, é uma falta de distribuição de passe, que vem aquele ali que cuida do meio-campo. O Pirani ainda gosta dele, mas ali para aquela segunda volância a gente não tem. Agora também foi encaminhada a contratação do Zanocelo, mas eu acho que pela questão de experiência que o Carlos Santos tem, identificação com o clube e pela entrega técnica que ele pode dar, eu acho essencial a renovação dele. Até porque, poxa, eu acho que é o único meio-campista experiente e bom que a gente vai ter. No começo a gente vai ter que ter um pouco de cuidado com ele, até porque, poxa, ele ficou 8, 9 meses fora e a lesão dele foi muito grave. Mas pode ser clichê o que a gente fale, questão de precisar dele, mas a gente precisa muito dele, muito dele. E eu prefiro pagar um salário de, sei lá, 200, 300 mil para um jogador como esse do que ficar insistindo em Jamota, por exemplo. É complicado porque, assim, eu sou a favor da renovação, eu já aceitei isso para mim, mas é aquela coisa das condições em que o Sanches vai voltar. Porque eu vou fazer aqui o advogado do diabo, é complicado você renovar por 2 anos com um jogador de 37 anos que já volta de uma lesão bastante complicada no joelho, né? Então a gente sabe que é uma recuperação difícil, é uma contusão complicada e ele já não estava rendendo muito antes da lesão. Ele Hum. teve uma fase bem ruim que que ele ficou muito tempo sem marcar gol e sem fazer assistência. Ele conseguiu voltar no jogo em que ele se contundiu. Foi aquele contra o Olímpia, ainda o quinto jogo da fase de grupos ainda, o quarto jogo da fase de grupos, da Libertadores do ano passado. Então, assim, eu entendo toda a relutância do Santos em não querer renovar. Por outro lado, o que você falou faz muito sentido. Oh, foi já? Vocês receberam uma mensagem também? Aham. Recebemos. O nosso gravador aqui liberou mais tempo, a gente vai poder tocar direto. Eu já estava até pensando como é que eu ia cortar o vídeo e tal. Não, vai dar boa. Pode tocar, Danilo. Então, faz sentido o que o João falou sobre
essa questão de ele ser necessário é que eu entendo o Santos não querer renovar de cara. Mas o Sanches aceitou uma redução de salário, eu acho que num salário que não seja tão, tão mais alto do que dos outros. O Sanches é um cara com nome, com experiência, com capacidade quando tá bem. Então, assim, acho que o Santos tem que ter em mente agora, nesse momento, que o salário que vai pagar para o Sanches não é só o do jogador. Vai pagar o salário para o Sanches para ele ser um ajudante para administrar o elenco e para acalmar a torcida, assim, porque se não renova com o Sanches, vai ter muito mais pressão por parte da torcida, vai ter toda falha que o Jean Mota tiver no meio, ou que o Zanocelo tiver no meio, caso ele venha mesmo, vai ser na conta da diretoria de por que não renovou com o Sanches. O Sanches precisa não ser melhor, nem precisa ser melhor do que eles. Efetivamente, eu não acho assim que o Sanches vai correr muito mais do que os outros, apesar de ele ser um jogador muito forte. Mas eu acho que a diretoria vai acabar renovando muito por causa disso, para não ter que aguentar o ônus de enfrentar as críticas pelos outros que ficaram. Assim. E sem contar a pressão. Poxa vida, o Zanocelo é um jogador jovem, ele veio de um time de pouco destaque, vai pegar uma bucha se acabar vindo mesmo. Se chegar e for confirmado. Vai pegar essa bucha que é esse meio de campo do Santos que tem um buraco lá e com pressão, né? Jogando com laterais que não estão na melhor fase, para dizer o mínimo, e com a torcida caindo de pau nele, porque não vai ter paciência, assim, é que nem, assim, pelo menos com o Pirani estão tendo, até tô achando. Mas se o Santos continuar com esses resultados e esse futebol não muito satisfatório, vai ser muito pesado para quem for assumir esse lugar do Giamota. Eu admiro o Giamota no sentido de que ele continua de cabeça erguida lá, mesmo com. Faz 5 anos que ele tá tomando pau aí com a camisa do Santos. Mas, enfim, ser jogador de time grande é isso aí. E eu acho que no fim das contas a renovação do Sanches tem muito mais valor agregado do que só o futebol que ele vai apresentar. Lembrando que o Danilo falou bastante aí do Zanocelo, parece que ele já passou por exames e se ele for anunciado, vai ser anunciado amanhã. É o que está rolando aí de conversa de bastidor e que para ele poder jogar já contra o Ceará, ele precisa ter o nome dele aparecer no bid até as 6 da tarde de amanhã. E o jogador de futebol manager aqui que vos fala vai dizer o seguinte: lembre-se que se você não renova o Copete, você consegue pagar uma parte da grana do Copete no salário do Sanches. E entre Copete e Sanches, né? Desculpa, Copete. E eu vou ser mais ousado. Se você não trouxer o Ganso, você não gasta esse dinheiro com o Ganso e deixa para o Sanches também. Eu prefiro. Sim. Eu já vou ser o advogado do diabo. Se não renova o Copete, dá para trazer o Ganso e manter o Sanches. O Ganso é outra história. Mas de fato, assim, o Copete ele é bastante dispensável. Principalmente agora que já tem um lateral esquerdo. Por outro lado, nós estamos com um ponto a menos para jogar contra o Ceará, porque Lucas Braga confirmou a lesão e deve ficar pelo menos 10 dias parado. E aí, camaradas? Sem Lucas Braga no jogo contra o Ceará e na volta contra o Cianorte. A volta contra o Cianorte não preocupa muito, tanto pelo resultado que o Santos fez na ida, quanto pela qualidade do elenco do Cianorte, né? Então, assim, você jogar ou seja com o Ângelo, seja com o Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga, eu acho que a gente vai passar tranquilo, assim, não vai ter problema. Mas o jogo contra o Ceará preocupa e, assim, não tem o que fazer. O cara tá fora, esses 2 jogos é certeza que ele não vai jogar pelo Santos, e talvez ele volte contra o Juventude. E aí também vai muito do que a gente vai observar nesses 2 jogos, de quem vai entrar no lugar dele, se a gente pode tentar forçar essa volta mais rápida contra o Juventude, se vai ser uma necessidade, né? Ou se a gente pode segurar ele mais um pouco. Mas assim, me preocupa porque quando a gente viu o Soteldo sair e o Lucas Braga entrava, a gente falava, cara, estamos tranquilo, o Lucas Braga tá jogando bem, tá numa crescente e tal. O problema é que agora não tem mais Soteldo, então a gente não tem nem o Soteldo para entrar no lugar do Lucas Braga e nem o Lucas Braga, tipo, entrando no lugar de um titular que era o Soteldo. Então hoje o titular é o Lucas Braga e o reserva imediato ainda tá abaixo, porque o Ângelo ainda tá em formação, ele joga mais na direita, não na esquerda, ele se vira, mas a posição dele é a direita, e o Marcos Guilherme, apesar de jogar improvisado e ele saber fazer as 2 funções, também não é a dele, ele joga mais na direita e mais no meio.
Então a gente vai ter uma improvisação. São jogadores que têm uma certa qualidade, tanto o Ângelo quanto o Marcos Guilherme, características diferentes. E só que o problema é que o adversário que a gente vai enfrentar é um adversário muito organizado, muito entrosado e que sempre dá trabalho contra o Santos. Então, o que mais me incomoda é porque foi ser justamente contra o Ceará. Sabe? Talvez se fosse, não ia jogar terça contra o Cianorte e depois não ia jogar contra o Juventude. Daí talvez eu ficasse um pouco mais tranquilo. Mas para esse jogo vai ser difícil e eu espero que o Diniz faça uma boa escolha, que consiga pelo menos treinar um pouco o substituto para fazer o que ele espera daquela função ali na ponta. E eu vou falar que depois de Luiz Felipe e John titulares, se preparem para Copete titular da ponta no lugar do Lucas Braga. Porque tem muita pinta de que o Diniz vai fazer isso. Uma, porque ele parece que está querendo rodar esse elenco. Contra o Ceará não é o jogo para fazer isso. Eu iria de Ângelo ou Marcos Guilherme, até o Alanzinho improvisado eu iria. Até o Moraes. Até o Moraes, pode ser talvez até o Moraes, ou que veio do Maringá agora, né? Até mesmo. O Moraes. Se mostrar que tem condição e tal, mas não sei, tá com uma cara de que o Diniz vai meter o Copete, porque as justificativas dele, do John e do Luiz Felipe, foram um pouco isso, né? O discurso era de que eles estavam treinando bem. E o Copete, eu imagino que ele só fique no elenco porque ele treina, deve ser aquele clássico leão de treino, porque em campo mesmo ele não mostra nada desde antes de terminar a última passagem dele pelo Santos. Então, assim, me preocupa muito essa contusão do Lucas Braga, muito mais por quem é que vai entrar no lugar. Mas, enfim, esperemos. Eu não tenho muito o que dizer, eu ia falar justamente essa questão do Copete, porque, pô, a gente também, que nem eu, quando o Maddison começou a aparecer no passado, a gente, não, Maddison titular. E foi ficando parar, ele foi melhorando e, tá, depois o Maddison também teve algumas contusões, eu acho que vai estar para ser a mesma coisa com o Copete. A gente vai ficar nessa aqui discutindo, não, o Marcos Guilherme, tá, ele é muito afobado, o Ângelo, não, ele tá em formação, mas quem vai aparecer vai ser o Copete. Não vai ter muito o que fugir. É aquela questão de expectativa e realidade, esse contraste que se tem. E, cara, o Diniz é campeão de fazer esse tipo de coisa, né? Ele desenterra uns caras que ninguém dá mais nada. E eu espero que pelo menos ele siga a risca a regra dele, né? Porque ele desenterra esses caras e os caras vão bem, cara. Esse que é o pior, né? Tipo, os caras estavam lá sumidos no elenco do São Paulo, de repente viraram titulares e daqui a pouco tava até sendo vendido pro exterior aí por alguns milhões. Então, pô, beleza, que o Copete entre e jogue pra caramba e a gente consiga ganhar do Ceará com o gol do Copete ainda. Vai que... eu tô falando isso só por feeling, né? Mas tem toda o jeito que vai acontecer, mas às vezes não, às vezes o Dinho surpreende também, né? É um feeling bem realista, eu acho. Era isso que eu ia falar, é um feeling realista. Mas o Ângelo na esquerda, digamos assim, a solução mais conservadora é o Ângelo, colocar o Ângelo para jogar. A segunda, assim, que seria uma opção para ele ver o que ele pode esperar do Marcos Guilherme, daí já começando um jogo, vendo o que ele pode entregar já desde o começo de uma partida. E essa opção, porque, cara, quer queira, quer não, o Copete é ponta esquerda e ele tá no elenco. Então... o Copete é da posição. Eu acho que assim, o mais conservador mesmo é o Copete, porque é da posição e tem muita experiência já. Acho que o Ângelo é a última opção. Na cabeça do Diniz, acho que o Ângelo é a última opção. Porque o Marcos Guilherme também tem mais rodagem, assim. O Ângelo é muito fixo na ponta direita. Eu acho que, enfim. Inclusive, não sei. Vai de encontro com aquilo que a gente falou no vídeo quando a gente estava falando da chegada do Bosa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é ter um cara para segurar a onda para não queimar o Kaique também. Porque o Kaique, nos 2 últimos jogos, a gente viu que ele estava um pouco nervoso, assim, ele parecia estar um pouco mais ansioso e tal. Ele pegou uma crescente, assim, onde ele deu segurança para a zaga, a gente já estava até esquecendo do cara que jogava lá, eu nem lembro mais o nome do cara que jogava na posição dele. E daí ele estava, e de repente, como o time começou a desandar, o psicológico vai junto, e é normal. E, cara, ele tem 17 anos, cara. Como que o cara, de repente, ele é jogador da base de um time, beleza, tá tentando conseguir
construir a carreira, de repente ele é titular absoluto, destaque do time, e daí na sequência o time começa a ir mal, cara, altos e baixos, a cabeça do cara não aguenta, ele não tá preparado para segurar o rojão. Então, de repente, ele pensa nisso também com os jogadores que ele tá trazendo, para também dar uma segurada, tipo, no próprio Ângelo, que é mais novo ainda, né? Tipo, e é assim uma joia que a gente precisa tomar muito cuidado para não queimar, mas que a gente também precisa saber usar. O que me incomoda é também não colocar o Ângelo em determinados momentos que a gente vê que aquele jogo talvez seja bom para ele. Por exemplo, contra o Cianorte. Contra o Cianorte, cara, o Ângelo podia ter jogado o segundo tempo inteiro, cara. É o tipo de jogo que talvez ele se destacasse, ir para cima dos caras, tentar fazer jogada. Era um jogo com uma exigência técnica e física menor do que ele vai disputar na primeira divisão, sabe? Mas tudo bem, o jogo do Cianorte passou, vamos pensar agora nisso. Aproveitando que a gente falou do Bosa, já vamos tocar aqui no assunto do Bosa. O Santos confirmou a contratação aí do zagueiro Danilo Bosa, vindo do Mirassol, e assim, o cara tava vendendo o peixe dele. Ele falou que ele é rápido, que ele sabe passar, que ele joga em qualquer uma das duas posições e que ele é muito bom cabeceador. Ou seja, é um zagueiraço completo, segundo ele mesmo. Porém, a gente já tinha lido... A gente contratou o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos tá acabando com o menos violento, espero, né? Menos violento, acho. Não, mas acho que ele é menos violento mesmo, porque ele não tomou nenhum cartão no Campeonato Paulista. 12 jogos, 0 cartões. Ele fez um gol. E ele fez um gol, ele fez 5 no ano passado e fez 1 esse ano. Então, talvez ele realmente seja um bom cabeceador. Ele teve passagem, inclusive, para o clube aqui da capital, que foi o Atlético Paranaense. Não é muito bem lembrado lá, mas, pô, agora ele é mais velho, já tem mais maturação, tem mais rodagem. Eu acho que é um jogador de Santos, assim dizendo. Porque eu vejo pelas últimas grandes contratações que o Santos fez, não em questão de valor, mas em questão de entrega técnica, de custo-benefício, assim dizendo, que foi, na minha opinião, o Lucas Braga e depois o Pituca. E eu acho que é uma situação parecida, assim, com o Bosa. Tudo bem, tipo, ele estava num time que teve um destaque recente, que foi o Mirassol, que chegou a ser semifinalista no Campeonato Paulistão, muito do contrário, tipo, o Lucas Braga. O Lucas Braga veio do Luverdense. Pituca também veio lá do Bragantino de Ribeirão Preto, do Botafogo de Ribeirão Preto, mas eu acho que é um zagueiro ali que, para alternar toda essa questão de queimar a etapa do Kaique, quanto em questão de variação tática ao longo dos jogos, que a gente pode esperar isso um pouco do Diniz, então eu acho que é um zagueiro que a gente pode vir a dar umas alegrias aí pra gente. Espero até que aquela sim. coisa de... Sim. E o pessoal, tem muita gente já comentando sobre o Diniz usar 3 zagueiros para cobrir essas falhas que estão acontecendo nas duas laterais. Um zagueiro que joga de lateral também é uma opção, como você falou, de variação tática, né? Você permite cobrir uma área maior do campo com um jogador só. Eu, enfim, dei uma acompanhada nos scouts lá, olhei o FB Scout de novo, no mesmo que eu tinha visto do outro jogador lá, do Moraes, e diz que é um jogador assim que tem bastante, é promissor para mais daqui uns 2 anos, talvez, assim, que ele ainda está nesse processo de maturação, ele tem 23 anos só. Para um zagueiro, eu acho que é mesmo meio jovem, né? Porque a gente vê os atacantes, assim, o Neymar já estava brilhando com 18, 19. Mas para zagueiro, acho que é um pouco mais difícil pela questão tanto do desenvolvimento do corpo, quanto por uma questão de físico mesmo, né? De experiência para você saber o seu posicionamento, né? Então eu acho que... Danilo, já comentando isso, você comentou a idade do Bosa, de 23 anos, e pensa o Kaique, que tem 17. Então, tipo, Sim. pô, ele tem idade para ser estagiário de uma empresa, daí, pô, já tem 17 anos, acabou de fazer 17. Fala, então, você acabou de ser promovido, você vai receber a camisa do Santos e vai jogar de titular. E você está na missão de evitar que o clube seja rebaixado na pior fase da história dele, ok? Sem pressão. Pois é, então, tranquilo, né? Não, e aí é bom, assim, que pelo menos o Bosa, ele tem uma base de time grande, né? Ele tem uma base do Atlético, vai. A gente pode discutir se é grande ou não, mas beleza. Enfim, estrutura grande, vai, disputa muitos campeonatos. Então ele já tem pelo menos uma boa base, uma formação técnica, espera-se, né, pelo menos, né, que o pessoal da base do Atlético tem uma boa reputação. E é isso, vai cobrir o Kaique, que só tem 17 anos. Ele tem 23, mas já tem mais experiência. E aí vamos ver se
se com isso o Santos consegue arrumar um pouco mais a defesa, porque na fase que nós estamos, talvez usar ele de terceiro zagueiro, e aí eventualmente usar o Madison. Tudo isso que eu tô falando é para tirar o Pará, porque o Pará precisa de banco. Ele precisa de um pouquinho de banco, que não dá, do jeito que tá, não dá. Então, pelo menos a gente vai conseguindo rearrumar a casa de maneira que esses jogadores possam respirar. Assim, a gente discutiu muito no último vídeo. Como o Pará e o Felipe Jonathan, eles parecem que estão numa areia movediça, assim, que eles erram e o time vai degringolando atrás dos erros deles. Então, acho que o mais importante desses reforços aí talvez assim, eles sejam tão bons quanto nós queremos, mas o mais realista é pensar que eles serão esse respiro que nós precisamos. Assim. Lembro que a gente falou alguns vídeos atrás que talvez o tipo de contratação do Santos de trazer jogadores que servem para dar rodagem no elenco, que servem para rotacionar nos momentos que o Santos está com algum jogador suspenso, algum jogador lesionado, é o tipo de coisa que é importante a gente ter, e é importante ter jogadores assim que são coringas. Então, por exemplo, o Marcos Guilherme, ele joga nas pontas e joga no meio, é um jogador coringa. O próprio Bosa, ele joga de lateral direito, joga de zagueiro e parece ter um bom passe também, que é uma das características que foi levantada e que pro jeito que o Diniz joga é fundamental que o zagueiro saiba passar. E a gente sabe que o Luan Pérez como ele também joga de lateral esquerdo, ele tem uma certa qualidade tanto para driblar quanto para passar. Então tem que pensar esse tipo de jogo, porque assim, taticamente falando, a gente recuar o Alisson e colocar o Bosa de um lado e o Pérez do outro, a gente estaria jogando com 3 zagueiros sem mexer no futebol. E daí, lógico, como disse o Danilo, de repente com o Madison cobrindo ali aquela lateral, a gente fica com uma segurança defensiva que hoje a gente não tem. Então a gente começa a explorar possibilidades com os jogadores que talvez estejam em campo, né? Porque se ele escalar o Bosa, ele talvez não precise fazer trocas. Ele vai, tipo, com o que ele tem ali, ele fala, recuei o Alisson, agora nós estamos jogando com 3 zagueiros. Sabe? Eu vou colocar os laterais e o Giamotto para fazer a saída de bola, ou o Zanocelo, se chegar e mostrar serviço, né? Ou o próprio Sanches voltando, e o Sanches a gente tem que ter paciência mesmo, como disse o João, é um processo demorado, mas a gente começa a ficar mais interessante o elenco do Santos, tanto para o técnico ter opção, quanto para a gente se sentir seguro de quando sair um cara entrar outro, que a gente fala, não, beleza, ele não é espetacular, mas ele também não vai deixar uma desgraça que vai acabar com o nosso time, né? Que é o medo que a gente tem hoje para várias posições. A gente morria de medo do Felipe Jonathan não poder jogar, porque não tinha reserva. A gente morre de medo do Kaique não ter um reserva à altura. A gente continua tendo esse medo, esperamos que o Bosa solucione isso. A gente tem medo do Pirani não poder jogar, porque não tem outro meia no time do Santos, a meia atacante. Então a gente tem umas limitações. O Lucas Lourenço, né? Sabe, tipo. Então, assim, é importante. Mas é mais ou menos isso, cara. A análise do Bosa ele vendeu bem o peixe dele. As análises que a gente viu são interessantes, ele tem potencial, ele é um jogador assim que talvez venha e cresça junto com o time, que é uma das coisas que eu e o Danilo temos pregado, né? Que esse time é um time em formação com potencial de crescimento muito alto, o teto desse time é muito alto. O piso hoje talvez não esteja o ideal, mas o teto é bem alto, assim, não é aquele time que você fala assim, ele joga isso aqui e não vai jogar mais que isso, sabe? Não, é um time que tem potencial. Então, o Bosa talvez se encaixe aí dentro de todo esse contexto. E agora, mudando de assunto, a gente vai sair do campo para falar aí de questões já fora do campo. E a gente teve uma baixa no comitê de gestão do Santos. O José Renato Quaresma saiu, alegando problemas de saúde, e assim, esperamos que ele possa se recuperar. A gente nunca vai ter certeza dos motivos pelos quais saiu, mas a gente tende a acreditar no que ele falou. Então, se ele falou que ele está com a saúde problemática, espero que se recupere, que fique tudo bem para ele. E além dele ter saído, já tem nome sendo sondado, até fora de campo tem sondagem. E estão falando aí em Clodoaldo, não o baixinho matador do Fortaleza, mas Clodoaldo, grande jogador do Santos, aí, craque da Vila. E o que vocês acham disso, galera? Danilo, começa aí. Então, eu tava vendo o Esporte por Esporte de ontem, em que tava muito fresca essa notícia, e o pessoal lá, como é de Santos, eles têm muito essa vibe da política do Santos, e eu conheço, e eu já ouvi não sei quem falar, e eu tenho fontes seguras, então eles estavam muito nisso, assim, e aí eles já falando, eu acho que é tipo meio que o motivador dessa política do Santos, que é muito
muito volátil, assim, ele já falando de como a saída do José Renato Quaresma para eles, segundo o que eles viram, teria a ver com o fato de que relacionado com a vinda do Mazuco, porque o José Renato Quaresma e tudo isso é o pessoal do Esporte por Esporte falando. Tanto o presidente Rueda como o José Renato Quaresma eram a favor da vinda do Klaus como executivo de futebol. E aí não teve uma concordância da maioria do comitê gestor, incluindo o Walter Schalka. E aí a vinda do Mazuco teve a ver com o Walter Schalka por eles serem muito próximos. Então deu a entender no Esporte por Esporte que a saída do José Renato Quaresma, que aparentemente está com Covid, segundo eles mesmos, mas daí eles já colocam aquela coisa do tipo, não que isso seja um motivo estritamente necessário para que a pessoa se afaste do cargo dessa forma, de sair do comitê de gestão, mas tudo bem, cada um faz o que precisa. Também não vou colocar aqui em discussão a decisão dele sair ou não e a relação que tem com a saúde dele efetivamente. É uma doença bastante complicada, nós estamos aí já faz um ano e muito já sofrendo dela, mas que teria muita relação com essa influência do Schalke e a pouca relevância que teve a opinião dele nesse assunto, nesse tópico da escolha do executivo. E aí eles já emendaram, sim, o nome do Clodoaldo Tavares Santana, o Corrol, tricampeão mundial em 1970, multicampeão pelo Santos, grande ídolo dos anos 70 do Santos, que já foi muito ativo na política do Santos. Ele foi vice do Samir, eu acho, ou foi do Marcelo Teixeira, mas ele foi bastante ativo dentro da política, então ele é um nome muito forte. Eu sei que o meu pai vai acabar assistindo eventualmente, e ele sempre falou assim, nossa, todo ano que tinha eleição e saía um presidente e falava de alguma coisa, eu falava, por que o Clodoaldo não vira presidente? Aí mudava o presidente, tinha outra eleição. Bom, esse era o ano que o Clodoaldo tinha que se candidatar. Então ele tem muito nome, ele tem muita força, ele tem muito apelo principalmente entre os torcedores mesmo, que são de Santos, e os conhecedores de futebol, de um modo geral, todo mundo sabe dele como futebol, dentro do futebol, e a importância e a influência que ele tem na política do clube. E, segundo o pessoal do Esporte por Esporte, ele já estava bastante propenso a aceitar a proposta. Então, não só já tinha sido feita a proposta, segundo o próprio cara do Esporte por Esporte tinha conversado com o Clodoaldo, como ele já estava discutindo as condições para aceitar. Então, particularmente, eu acho que é válido, até por uma questão de conhecimento de futebol mesmo, porque esse comitê gestor, de um modo geral, ele tende a eu entendo a função dele, mas ele burocratiza muito as decisões. Assim, eu consigo entender que ele seja importante, é bom que você não tenha só uma pessoa tomando as decisões, então quanto mais pessoas tomando decisões, eu acho que é melhor, mas por consequência, e isso é intrínseco da forma de gestão, você vai ter uma morosidade, porque você tem que ter uma maioria de pessoas concordando, e isso assim, a unanimidade não existe, né? A menos que seja imposta. Então, esse comitê gestor ele não parece ser muito próximo das questões do futebol, assim, olhando o próprio discurso do Rueda, a maneira como o Quaresma dava as entrevistas, o Schalke também não é da área de futebol, o Vitor Sion, então, assim, eles não parecem ser executivos de futebol, assim, pessoas do meio. Talvez a entrada do Clodoaldo ajudaria nesse sentido. Talvez ajudasse no sentido de dar uma visão mais prática das questões do Santos e, quem sabe, acelerar um pouco alguns processos. Assim. Mas, enfim, é um comitê gestor, são 9 pessoas. Então, eu acho que, de um modo geral, a entrada dele não vai ser ruim. E se ajudar politicamente esse grupo e o Santos sair ganhando com isso, tanto melhor. Em relação à saída do Quaresma por motivos de saúde, acho que a torcida do Santos ficou com um pouquinho o pé atrás desse discurso, pela relação, a gente está meio vacinado recentemente aí com o discurso do Cuca, né? Porque quando ele saiu na primeira passagem dele no final de 2018, ele saiu para cuidar da saúde dele. Recentemente, ele também, na ida dele para o Atlético Mineiro, ele saiu para cuidar da saúde dele, para cuidar da família dele. Então, acho que é por isso que a torcida fica com o pé atrás.
Mas em relação à vinda do Clodoaldo, se ele for um tão bom gestor, assim, dizendo quanto ele foi como jogador, então estamos em casa. E também, Carlos, já vai dar entrada no assunto do Transfer Ban, das novas notícias, de Barcelona, Krasnodar. Já vamos entrar, já. Essa chegada do Clodoaldo, só para a gente encerrar ali, essa chegada do Clodoaldo, como disse o Danilo, o Clodoaldo já teve alguns cargos já, de alguns níveis de gestão. Ele já foi mais próximo do futebol, ele já foi mais próximo da parte administrativa, então ele é um cara bastante envolvido, ele conhece o ambiente político do Santos e é um cara que conhece do ambiente do futebol, ele sabe o que os jogadores pensam, o que eles conversam, então ele é um cara que ele pode contribuir muito dentro dessa diretoria. Eu acho assim positivo. E como disse o Danilo, o grupo gestor tem 9 pessoas. E se ele vier, ele vai vir para agregar. Ele não vai ser um cara, chegou e vai estragar tudo porque é o Clodoaldo e vai mandar. Não, não é. Ele nunca foi assim, fora de campo. Dentro de campo, em alguns momentos, ele chamava e a resposta era dele mesmo, ele que brigava e tal, mas até pela postura dele, né, dentro de campo, de ser um jogador de armação de jogada, de meio de campo, de organizar o time, então isso era natural, né? Hoje a gente vê poucas lideranças, que a gente vê muito jogador baixar a cabeça e, e fazer o que o treinador mandou, mas assim, é um cara que pode vir agregar. E já aproveitando que o João puxou o assunto, saiu uma notícia, e não é uma notícia de agora ela está mais recente, está mais fresca, mas a gente já tinha ouvido o presidente Rueda falar isso um tempo atrás, que existe a possibilidade do Santos montar um fundo para que torcedores santistas que tenham dinheiro façam investimento nesse fundo, e Dinheiro de o... verdade, não o dinheiro que eu tenho, que você tem, dinheiro, sei lá, milhões. essas pessoas, Dinheiro, milhões, milhões. dinheiro, Milhões, dinheiro milhões. mesmo. A gente não tá falando Tipo, de a Não doação vintão. do dinheiro para Rueda comprar para. coxinha. A gente não tá falando de É, vaquinha para segurar o jogador. A gente tá falando de. é, A gente tá falando de dinheiro. isso, Então, assim, exatamente, é isso. é o tal do Isso. funding. O que é o tal do funding? O funding nada mais é do que o seguinte: ao invés do milionário colocar dinheiro no Santos para fazer uma contratação, para pagar um salário, e daí o Santos ficar devendo para ele, esse cara ele investiria dentro de uma instituição financeira. Então ele vai lá e coloca o milhãozinho dele lá dentro do banco, no fundo do Santos. Esse banco, ele vai, digamos que o Santos junte 10 milhões de reais lá nesse fundo. O banco diria para o Santos, beleza, tem 10 milhões aqui no fundo, eu vou liberar para vocês 9 milhões, 9,5, 10 ou menos, ou às vezes até um pouquinho mais, ele pode abrir uma margem maior por conta de ter a maior parte do valor garantido ali com esse dinheiro. Esse dinheiro é um colchão. E daí o Santos pegaria emprestado do banco esse dinheiro. Então, assim, se tem 10 milhões lá e o banco liberou 10, o Santos pega 10 emprestado. Negocia como que vão ser as parcelas e a taxa de juros tende a ser menor. Por quê? Porque o banco já está com os 10 milhões garantidos. Os 10 milhões do fundo são a garantia para o banco poder emprestar para o Santos com juros menor. E aí, quem está com o risco é o investidor, é o torcedor cientista que foi lá e pôs 1 milhãozinho dele lá para ajudar o time. Aí ele assume o risco, ele está falando, eu estou ajudando o Santos. Só que enquanto isso, o dinheiro dele, que os 10 milhões, apesar de estarem emprestados para o Santos, eles vão estar dentro do banco como garantia. Então o banco faz esse dinheiro rodar, e esse dinheiro roda e ganha. Então o banco ganha uma grana em cima disso, e o investidor vai ter uma taxa de rendimento em cima disso, que pode ser ou igual a que essa instituição financeira já pratica, ou pode ser até um pouco melhor. O banco pode chegar e falar: não, em vez de pagar o normal, nós vamos pagar 10% a mais, porque é um dinheiro mais garantido. Então, assim, tem várias possibilidades, vários formatos, mas o básico é o dinheiro do milionário fica dentro do banco como colchão para o Santos, ele recebe um dividendo ali, um valorzinho ali por conta de estar fazendo investimento, e o Santos pode pegar emprestado com taxa de juros menor, porque o colchão está lá garantindo esse empréstimo para o Santos. E aí é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver, porque normalmente o investimento é direto, né? Já o dinheiro que o milionário põe é no time, é na contratação, na folha salarial para tapar buraco, etc. E daí o time fica devendo para esse cara forever, né? Tipo, e eu sei que o Danilo vai falar, mas lembre-se de Marcelo Teixeira. E
E a gente e assim, é diferente. Então você pensa, beleza, vai ter uma instituição financeira envolvida, então o negócio parece mais sério, ele parece ser uma coisa mais garantida para as partes, é mais seguro, e tal. Porém, a gente sempre tem o pé atrás. E por que a gente sempre tem o pé atrás? Porque o futebol brasileiro é uma zona, a gente já viu zilhões de exemplos que deram errado. A própria situação do Marcelo Teixeira colocou dinheiro a roda dentro do Santos, o Santos ficou devendo para ele quase para sempre, e faz o quê? 2 anos que acertou como que ia pagar a dívida, deve estar pagando até hoje, né? Porque duvido que quitou. Eu acho que ajustou como que ia ser pago para o cara, sabe? Então, eu quero que vocês me digam, galera, o que vocês pensam a respeito dessa possibilidade do funding? E depois a gente entra por que o Santos está correndo atrás de dinheiro. Precisa de um funding, né? Cara, então, como você adiantou, assim, existe um histórico do Santos de tentar essas soluções. Eu admito que é uma solução diferente e eu acho interessante, até porque muito do fato do Rueda ter sido eleito tem relação com o fato dele ser um executivo de sucesso. Então, ele inclusive já é um credor do Santos, é sempre bom lembrar, mas porque ele fez toda uma engenharia para conseguir pagar lá a dívida do Kleber Reis. Então, ele fez um empréstimo para o Santos, de um contrato lá que determina exatamente como que vão ser pagos. Então, pelo menos, tem um certo nível de transparência. Esse documento rodou aí os grupos de WhatsApp. Então, você meio que tende a aumentar o nível de credibilidade quando o negócio é feito dessa maneira. Então, assim, eu vou dar esse voto de confiança nele, porque mesmo ele sendo um credor do Santos, não parece exatamente, eu posso aqui estar me iludindo, e isso acontece toda vez que o Santos entra em campo, eu posso aqui estar me iludindo, mas dá a impressão que ele não vai ser um mero Marcelo Teixeira da vida. Estou colocando dinheiro, vou cobrar depois. E eu até nem acho que o Marcelo Teixeira seja tão mau caráter assim. Eu acho que ele realmente fez o que ele achava que podia ser feito, mas não ia sair perdendo, porque ninguém entra para sair perdendo nessas histórias de futebol. Não existe e aí a almoço gente fala do que grátis, já cara. aconteceu. Não existe almoço grátis. Nunca existe almoço grátis, então ninguém entra aí de bonzinho. Então, mas pelo menos é um tipo de acordo que faz sentido para todo mundo, né? O Santos consegue o crédito que precisa, o banco aumenta os investimentos e os investidores, apesar de ficarem à mercê do Santos, ficam rendendo o dinheiro deles lá. Então, assim, sendo nesse. Eu não tenho tantas críticas. É porque eu tenho muito trauma de coisas como a Teisa. Para quem tem um pouco mais de idade, um pouco mais de vivência do Santos, foi um grupo, inclusive, nossa, eu lembro que a primeira vez eu, jovem, ingênuo, vi assim, cara, grupo Teisa, terceira estrela. Eu pensei, nossa, que maravilha, a galera vai pôr dinheiro, o Santos vai montar time forte e vai buscar o trimundial, né? Lendo engano, porque a coisa toda se tornou meio que uma doia autorizada, assim, é um grupo de investimentos comum que pegava direito dos jogadores em troca de, de, de dinheiro mesmo. Então, assim, eu sempre fico meio com o pé atrás com esse tipo de engenharia financeira. Mas, como eu disse, a vinda do Rueda tem muito a ver com essa capacidade dele de gerenciar finanças e de administrar uma empresa. Eu acho que, do ponto de vista administrativo, me parece excelente. Resta saber, e essa é a grande pergunta, quem serão os grandes cientistas milionários que irão investir o seu dinheiro ao custo da confiança do Rueda. Porque Dória! se for desse jeito de. O Dória não vai pôr, ele não se mete nessas roubadas aí. Então, tem que ver se o herdeiro do Covas, às vezes, já puder investir o dinheiro, ele é fanático pelo Santos, já põe, em vez de ser candidato a prefeito, já investe numa candidatura futuro presidente do Santos aí. Mas, enfim, se o dinheiro deles acabar servindo como garantia, eu acho que esse negócio, assim, a menos que a lábia deles seja muito boa e a relação de confiança com o Rueda seja muito forte, o que não é nada impossível, assim, é só porque eu realmente tenho dificuldades em acreditar nesse tipo de coisa como confiança, lealdade no mundo dos negócios. Mas se o Rueda realmente tivesse essa força de nome e convencer esses caras a meterem o dinheiro para garantir o empréstimo de um clube de futebol no Brasil, parabéns para ele e bola para frente, assim, tipo, vamos resolver as nossas questões financeiras. Mas tem que ver se isso vai acontecer.
João, antes de É, você dar a tua opinião, eu quero aproveitar e dizer o porquê que o Santos está correndo atrás disso. O Santos precisa de dinheiro assim de um jeito bem absurdo. Assim. O Santos não tem dinheiro. Ponto. Sabe? Essa é a realidade do time. A gente não está tendo jogo para ter renda de jogo, que já não era uma renda muito grande para o Santos, que não leva muito torcedor. Os planos de O sócio. sócio torcedor é só para quem vai no jogo, então você É, não tendo público perde o sentido. por exemplo, nós três somos meninos de fora da vila, nós três moramos em outro estado. A gente não tá em Santos para poder ir em jogo do Santos. A gente vai para o jogo do Santos quando joga contra o time que está aqui na nossa cidade, que daí a gente pode assistir o jogo. Então, assim, Uma basicamente vez a por gente. ano. É, isso que eu ia falar. No máximo 2 vezes por ano a gente vai ver o time jogar aqui. Então a gente tem essa dificuldade, porque o plano de sócio é feito dependendo do ano. dependendo do ano, tem essa também. Então, assim, tem plano de sócio, daí eventos, não estão acontecendo nada de eventos que podem ajudar a levantar grana, você não faz nenhuma ação diferenciada, porque não está acontecendo nada por conta da pandemia, tá todo mundo em casa se resguardando, em teoria, tá? Bem em teoria. Mas assim, a gente pensando no cenário assim de levantamento de fundos, como que a gente levanta dinheiro? A gente tem direito de transmissão, então é por isso que os campeonatos não podem parar. Eles puderam ser adiados, ter rodadas adiadas e tal, mas eles não param porque o dinheiro da TV é o que está bancando os times durante a pandemia. E a gente tem direito de venda de jogador. Então, vender o jogador vai entrar dinheiro. Quanto mais jogador ou melhor a qualidade dele, você vai conseguir fazer mais dinheiro. E só que os mercados também, por conta da pandemia, estão bem receosos. Eles estão fazendo assim investimentos mais certeiros. Então, antes aquela coisa assim de você ver, o time comprou 12 caras numa janela, agora o cara está comprando 3, 4, sabe? E daí está tentando ser mais certeiro. Às vezes vale a pena gastar um pouco mais, mas trazer um jogador que já entre para resolver o problema do que ficar só fazendo aposta. Então o mercado exterior também está com essa dificuldade. E aí você vai tentando ser criativo de várias formas. Assim, você remodela plano de sócio, você tenta fazer algumas campanhas aí de arrecadação de fundos para situações específicas. Tem várias possibilidades aí de fazer. E uma delas é esse fund. Por que o Santos está preocupado com dinheiro? Primeiro é o fluxo de caixa. O Santos tem que pagar a folha salarial todos os meses, recolher todos os impostos para não perder os benefícios do Profut, e tem as folhas de férias, 13º, de funcionários, jogadores, etc, etc. Então tem muita coisa para ser paga. Os custos de um time de futebol que disputa a Série A são altos. Você não vai falar aí de milhares de reais, é de milhões para cima. E milhões, entenda. Folha salarial aí, talvez os times com menor investimento gastem 1 milhão e meio por mês, por conta de não ter a opção de gastar mais, porque se eles pudessem fazer um investimento maior, eles fariam para dar condições de disputarem coisas melhores no campeonato e não ficar só lutando contra o rebaixamento. E além da folha salarial mensal, cara, que a gente tem que pensar assim, todo mês você paga aquele tanto para os jogadores, todo mês você tem que recolher o mesmo tanto de imposto todo mês, tal. Você tem que pensar que o Santos tem problemas financeiros que são de outras gestões e que vão ter que ser resolvidas aí no decorrer da gestão do Rueda e talvez até depois, tá? E quais são esses problemas? A gente teve o transfer ban recente, tudo começou com o Kleber Reis, e depois a gente chegou no Soteldo. A do Soteldo só foi resolvida agora, esse ano, com a venda dele, né? Então, assim, o Soteldo veio para o Santos, jogou pelo Santos, o Santos não gastou R$ 1 na compra do Soteldo, mas também não ganhou R$ 1 na hora da venda, né? Onde ele podia ter feito um dinheiro considerável e ajudado nesse momento. Mas tudo bem, resolveu o problema. E assim, resolveu o problema do transfer ban e resolveu o problema de uma insatisfação do Soteldo já estava querendo sair. Então tem várias questões para pensar, mas o foco não é esse. Mas existe a possibilidade do Santos sofrer alguns transfer bans. Hoje a gente tem uma situação envolvendo o Barcelona que a gente já comentou em vídeos anteriores, que o Barcelona, quando o Santos comprou o Neymar, quando o Barcelona comprou o Neymar do Santos, o Santos vendeu para o Barcelona o direito como que chama? Direito de opção, como que é que fala? Opção de compra. Prioridade, Prioridade, obrigado. prioridade. Deu Prioridade de Prioridade na compra. opção de compra. prioridade na opção de compra, exatamente, o termo é esse. Deu prioridade na opção de compra do Gabigol. E quando o Gabigol foi vendido para a Inter de Milão, o Santos tinha que ter mandado um e-mail com a proposta oficial da Inter de Milão dizendo para o Barça, a Inter de Milão me fez essa proposta assinada pelo presidente deles. Vocês querem empatar essa proposta? Sim ou não? Era só isso, cara. E ninguém fez. Então, o Santos está
devendo dinheiro para o Barcelona, porque isso gera uma multa. A gente tem uma multa ali de 3 milhões de euros que o Santos tem que pagar e o Barcelona, por estar devendo muito dinheiro, está cobrando. Além do Barcelona, a gente tem a situação do Cueva, que o Cueva, o Santos comprou ele do Krasnodar, da Rússia, trouxe para o Brasil, só que só ia pagar um ano depois, ia começar a pagar um ano depois. O Cueva foi embora antes do Santos fazer o primeiro pagamento. Só que o Santos ainda estava com essa dívida. O Cueva veio para o Pachuca do México. O Santos entrou na FIFA para cobrar o Pachuca, porque o jogador saiu meio que sem avisar, como se fosse abandono de emprego, assim. E a FIFA já deu o primeiro ganho a favor do Santos, que o valor é o mesmo, o valor são 7 milhões de dólares, é o mesmo valor que o Santos teria para pagar para o Krasnodar. A mesma multa é o valor que a FIFA condenou o Pachuca a pagar para o Santos. Só que a do Pachuca vai levar mais tempo porque tem recurso, esses tribunais eles demoram para se reunir, não é uma coisa que acontece toda semana, eu acredito que, eu não sei te dizer de quanto em quanto tempo, mas é bem demorado, são situações que levam 2, 3 anos para se resolver. E aí, o Krasnodar pode entrar na FIFA e exigir um transfer ban contra o Santos, enquanto o Santos vai estar esperando a FIFA punir julgar o Pachuca novamente em definitivo para poder cobrar do Pachuca. Então, o Santos está negociando. Pode falar, Danilo. Não, só vou falar que a gente deu duas sortes aí, que é existir o outro clube que não o Pachuca na história, porque se simplesmente o Cueva sai, a gente tá no mato sem cachorro, assim. O Cueva para de jogar, ia ter que cobrar dele, mas aí era um outro rolê. O Pachuca foi muito inocente. Assim, o Pachuca foi nível Santos de inocência de aceitar o Cueva nesse rolê, assim, porque agora eles estão respondendo para um jogador que eles nem queriam de verdade, assim. Eles não se comprometeram a pagar nada. O Santos foi idiota de se comprometer a pagar para o Krasnodar. Pau no Até Santos, mesmo tá se errado. até mesmo se o Santos, se o Cueva continuasse no Santos, a gente ia estar com uma dívida gigantesca para um jogador Esse é que o mau provavelmente não ia estar negócio. entregando 1% do valor que foi gasto. Então, até que foi bom a saída dele para bloquear esses débitos aí. Tomara que a gente ganhe na justiça contra o Pachuca, que a gente faz meio que uma transferência de dívida, ou até mesmo se for pingar no nosso caixa, pelo que eu vi, a condição que a gente tem a pagar 26 milhões de reais, que a gente tem a receber do Pachuca seria de 37 milhões, então a gente teria em tese um saldo de 9 milhões de reais. Não sei como que funcionaria esse repasse de capital, mas em Então, tese a gente isso estaria daí é 9 muito. milhões de lucro aí. Mas é muito longe, é que nem o Carlos falou. Tipo, isso aí, pro Santos receber do Pachuca vai demorar muito tempo. Muito, muito tempo, e o Krasnodar tá batendo na porta. Quer falar, as duas sortes foi, o Pachuca entrou nessa e a FIFA deu ganho pro Santos. Então, assim, o Santos tem muita sorte de ter pelo menos isso, assim. E aí, toda hora que o Krasnodar vier bater na porta, assim, tipo, pague o aluguel, o Santos vai chegar, o responsável é esse cara aqui, esse Pachuca, a FIFA falou que o responsável é ele, e assim, não vou ter dinheiro enquanto ele não me pagar, mas é só porque o Pachuca foi, sério, muito, muito, muito ingênuo de aceitar. A hora que o Cueva apareceu na porta, ele tinha que falar, tipo, mas volte correndo, não quero ver você. Então, assim, é uma situação que vai se arrastar bastante ainda. Então, e talvez se arraste no sentido de, tipo, não surgir mais um transfer ban. Talvez. E pra gente, e assim, eu tô contando tudo isso pra gente puxar a conversa. Então, assim, a gente já falou agora do Krasnodar do Pachuca. A gente já tinha conversado já no outro vídeo, mas no outro vídeo a gente focou mais na dívida do Barça. E além de tudo isso, o fundo Doyen Sports, aquele mesmo, Doyen Sports, parece que bloqueou as contas do Santos e todo o valor que entra na conta do Santos deve ir direto para a conta da Doyen para pagar uma dívida. O que era a dívida? O Santos tinha parcelado uma dívida já e tinha que pagar uma parcela de 5 milhões de euros, cara, para o Doyen. Como não pagou, gerou uma multa de 10 milhões de euros por não ter pago. Porque foi uma beleza de contrato, né? O fundo Doyen, nossa, cara, acho que tem cara lá milionário comemorando até hoje com champanhe porque falou, cara, eu enganei esses trouxas, eles foram muito burros, né? Porque, tipo, cara, qual contrato que você faz que a parcela custa 5 milhões e a multa custa 10, cara? Normalmente a multa, tipo, é 2% do valor da parcela que você tá devendo, saca? Tipo, não, a multa era o dobro da parcela que tinha que pagar. E aí o Santos está devendo para o Doyen também. Então, além do todo fluxo de caixa, além de não ter da onde está tirando receita fora direito de TV e uma possível venda de algum jogador,
E além de duas possibilidades de transfer ban, a gente ainda tem o problema com a Doyen, e assim, se o dinheiro não pinga para a Doyen, ou se não existe uma renegociação, a Doyen, como entidade que na época estava autorizada a trabalhar com futebol, hoje, em teoria, terceiros não podem ter participação em cima de jogadores. A gente sabe que é bem na teoria isso, porque na prática continua acontecendo. Uhum. Mas a Doyen pode acionar a FIFA também. Se a FIFA, se ele aciona a FIFA, é transfer ban para o Santos. E assim, como o Santos já passou por um transfer ban recente, a tendência é que o próximo venha mais pesado. E aí já poderia envolver perda de pontos no campeonato, no principal campeonato nacional. E aí a gente estaria perdendo pontos dentro do campeonato que já está se mostrando que vai ser difícil para o Santos esse ano. Então a gente está com a corda no pescoço. O funding não é o milagreiro da vez, mas pode dar uma amenizada, fora as possíveis saídas. Então, assim, além das contratações estarem ajudando o Santos no momento que a gente vê que precisa, talvez elas tenham que ajudar no futuro próximo, porque a chance de saírem jogadores é muito alta. Caio Jorge, pelo que está sendo falado, times da Itália observam ele já há 2 anos já no Santos, e agora tem times ingleses de olho. Parece que o Chelsea e o Arsenal também estão interessados. Uhum. Então a gente está Não, falando. teve jornal chamando ele de Cristiano Ronaldo, né? Os caras. Não, a hora que tá acabando o contrato, eles podem pegar de graça, o cara já vira um craque, né? O Lucas Veríssimo, não sei quantos anos aqui, nunca foi pra seleção. A hora que tá liberado, saiu do Santos, não, agora é craque. E até mesmo a questão de receita, uma coisa que afetou muita gente foi a eliminação precoce na Libertadores, né? É porque a Conmebol, ela remunera muito bem quem passa de fase. Poxa, essa queda que a gente teve, pô, atrapalhou muito o planejamento da temporada. Porque, não sei vocês, porra, 30 de janeiro eu tava lá, vamos ganhar a Libertadores. Ah, não ganhamos, mas o que a gente pensava? Não, esse ano a gente vai. Só que veio um puta desmanche, reformulação de elenco e tudo. A gente vai lá, começa a crise, notícia negativa em cima de notícia negativa. Aí, se eu não me engano, para passar de fase, a gente já deixou de ganhar uns 8 milhões, em torno de 8 milhões de reais, só de ir para as oitavas da Libertadores. Poxa, 8 milhões, que é uma receita é um mês de folha salarial no Santos. A gente vai para uma Sul-Americana, que tudo bem, agora a Conmebol, pelo jeito, também abriu a mão na Sul-Americana. Então, vai até pela questão daqui para frente, planejamento de campeonatos, que tem que utilizar para poder usar esse elenco que está se formando, de contratações. Então, vai ser um ano bem complicado. E até o Santos tinha um fantasma, até mesmo na Copa do Brasil, porque a eliminação, além de deixar de receber 2,7 milhões de reais por passar de fase, também, poxa, impede outros ganhos de receita nessas premiações de passagem de fase. Então, o Santos tem um problema muito grande, porque para poder se manter tanto em brasileiro, tanto em Copa do Brasil, quanto em Copa Sul-Americana, tem que ter um elenco competitivo. A gente já se provou, tanto tecnicamente, taticamente, isso ainda é discutível, que não tem como, esse elenco não tem muita chance tipo, de brigar para um Brasileirão, brigar na parte de cima da tabela, até mesmo brigar para uma Libertadores, tanto é que a gente já caiu dela, brigar para uma Copa do Brasil, que a gente meteu um 2-0 no Cianorte, mas vamos ver como que vai funcionar aqui para frente. Então, o foco deve ser na venda do jogador, nos ganhos de receita, nos ganhos de premiação, e a ver como que vai funcionar isso aqui para frente. Na verdade, assim, Basicamente, tá corda no pescoço, tanto fora de campo quanto dentro de campo, é um ciclo que é muito complicado. Essa corda no pescoço é totalmente verdade. Eu acho que, assim, essa questão de não classificar, acho que mostra muito como o Rueda e seu comitê gestor prioriza muito a questão administrativa e financeira mesmo, assim. Uhum. Porque, financeiramente falando, é muito óbvio que faz mais sentido passar de fase pelo dinheiro que você ganha do que perder essa renda, né? Por outro lado, o Santos chegar na fase de grupos da Libertadores já foi uma grande coisa, assim, se parar para pensar em como que estava o elenco e que o Grêmio, por exemplo, não conseguiu, né? Então foram 3 milhões de dólares aí só de ter 3 mandos de jogos a mais dentro da Libertadores. Eu espero, né, na verdade, que o Rueda tenha essa mentalidade de que melhorar o time, por se tratar de um clube de futebol e não de uma empresa qualquer, porque a empresa você tem várias questões que você pode
manejar para conseguir o seu recurso lá e não. Inclusive a falência. A falência é um recurso para você administrar suas finanças, né? Mas o clube de futebol não admite isso, né? Você tem que render alto no campo esportivo e enquanto equilibra financeiramente. Eu espero que ele consiga ter essa visão, e aí eu espero que o funding ajude nisso, que, o, que essas negociações e evitar o transfer ban ajude nisso, e que ele consiga direcionar os esforços para que, assim, o time tenha em mente que eles passando de fase é melhor para todo mundo. O clube Uhum. ganha mais dinheiro, eles podem ter um prêmio maior, um bicho maior. Como fazer para acontecer isso? Então, eu acho que esses reforços que estão vindo ainda estão muito pé no chão, né? É muito dentro da política dele de pé no chão, que ele nunca escondeu que seria mesmo a política dele se eleito presidente, de contratar valores futebolísticos não muito altos, jogadores não muito conhecidos e por empréstimo. Até agora o Santos não gastou dinheiro, o Santos não comprou ninguém Uhum. nessa história toda para Mas ver eu se eles acho vão dar algum que tipo de retorno. eu até acho que é o certo, até pela tradição do Santos, assim dizer, de ver as gerações que ganharam o título sempre foram gerações com um orçamento mais baixo, com muita gente jovem. Eu vejo com maus olhos essa questão. Até na geração de 2002, muitos craques, o próprio Renatinho não é da base do Santos, ele veio de outro time, Renato, o Léo, Elano também, Elano, o Ricardo Alberto. Oliveira também não chegou a ganhar naquele jogo, mas ganhou em 2003, mas que não é alguém da base, veio da portuguesa, também. Então eu acho que tipo, o que a gente está fazendo é o correto. O Rueda demorou para começar a contratar, mas passou a fazer. A questão do diretor de futebol para pegar, mas chegou. E a ver como isso vai funcionar aqui para frente. Eu Até porque concordo com questão de você. contratação Uhum. não dá para a gente pensar até em relação aos transfer bans que estão vindo. Não, mas eu concordo. Eu acho que tem que tentar isso. Eu só espero que ele esteja acertando nisso e que todos nós temos que ter em mente que vai ser um processo difícil. Muito Vai. bom que você tenha falado de 2002, porque de fato ficou meio que na lenda dos meninos da Vila, mas da base mesmo era o Diego, Robinho e o Alex. Uhum. Daquele time titular, só os três eram. O William também era, mas o William não era titular. E todos os outros, eles estavam no time 2001. Elano, Renato, Léo, Fábio Costa, Maurinho, o André Luiz acabou vindo, Paulo mas enfim, Almeida. o Alberto, o Paulo Almeida é quase da base, ele veio bem jovem. Mas enfim, eu lembro que naquela época, assim, todas as pessoas falavam, 2001, né? Nunca vai ser campeão com o Léo jogando, nunca vai ser campeão com esse Renato, esse Renatinho, não joga nada. Então, assim, todo mundo tem que ter muita paciência e torcer para que esses jogadores sejam isso que nós estamos esperando que eles sejam. É que É, a chance de acertar é muito pequena, assim, né? O, Tipo, tem jogadores que acertam ou não. o desenvolvimento É, de, é, o desenvolvimento de jogadores, ele passa muito por o cara ter oportunidade, assim, tipo, ele aprende muito mais jogando do que passar o resto da vida treinando. Então, assim, a gente vai ter momentos, e assim, o Santos tem isso bem definido historicamente, os outros times às vezes a gente não enxerga tanto, porque às vezes ela tem uma capacidade de investimento melhor, então se renova mais facilmente e tal, mas o Santos a gente enxerga gerações que vão aparecendo, e assim, no ano anterior é sempre uma desgraça. E eu acredito que esse ano de 2021 é o ano anterior, né? O Danilo já falou é, isso é, algumas vezes, que o time é tem a minha teoria. potencial, que está se preparando e que ano que vem deve trazer grandes alegrias. E só que o jogador, assim, ele pode treinar, tipo, fazer treino 365 dias do ano, incessantemente. Treino, bate bola, faz a marcação, faz o que o técnico falou, não sei o quê. Só que o pega para capar, aquilo que vai dar casca para o jogador é entrar em campo. É enfrentar um jogador que ele não conhece, é enfrentar um cara que já jogou na seleção ou que está nesse momento no nível de seleção, está sendo convocado. É tipo enfrentar um grande palco, um jogo de mata-mata onde você não pode errar, sabe? É isso que vai criando a casca no jogador e que vai formando que o jogador ele se prove, que ele cresça, que ele desenvolve. E é nessa hora que a gente consegue saber, ó, tipo, esses caras aqui estão crescendo, esses outros aqui talvez nem tanto.
Então, tanto a torcida quanto os próprios técnicos que vão estar trabalhando isso, vão enxergando, vão vendo o desenvolvimento e a gente começa a pensar quem que serve, quem que não serve, onde que eu vou ter que buscar reforço, onde que eu vou ter que mexer com o que eu já tenho, porque às vezes não dá mais para contratar reforço. Inclusive, o Mazuco levou o Benítez e o Cano para o Vasco, que foram destaques, o Benítez ainda continua destaque agora no São Paulo, e foi uma das coisas que foi perguntado para ele, e ele falou, cara, eu sempre vou olhar o mercado sul-americano, eu vou olhar todos os mercados, porque a gente pode aproveitar uma oportunidade. Se o cara tá lá meio escanteado, mas tem qualidade, ou então é um cara que está crescendo e quer ir para um mercado maior que chama mais atenção, que é o caso do brasileiro, o cara, ainda mais assim, tipo, a possibilidade de jogar numa grande equipe do país, que é o Santos, independente da fase, continua sendo uma grande equipe do país, né? E isso é uma vitrine para o cara poder almejar coisas maiores na carreira dele, almejar para o exterior, almejar contratos que ele vai ganhar mais, tal. Então, só que agora a gente também só pode contratar, acho que a partir de agosto, se não me engano, que abre a janela do exterior. Mas se ele continuar fazendo as observações, por exemplo, hoje ele tem que resolver coisas mais emergenciais, tanto as situações aí do Sanches e do Caio Jorge, quanto situações de trazer alguns jogadores. Que preciso, que o Santos, assim, o Diniz já levantou os departamentos de análise do Santos, que são bons departamentos de análise, o Santos tem departamentos bem estruturados e que fazem boas análises. Ele fazendo todo esse tipo de observação e trazendo as peças ali que vão sejam grandes, ou então apostas que vão vir e vão completar, a gente vai conseguir ter aí um saldo mais positivo no mercado mais para frente ali, porque daí quando ele precisar trazer um cara ali do mercado sul-americano, ele vai em um ou dois e só traz aqueles dois, o que também é um risco menor, porque se o cara não dá certo, a gente não gastou tanto, pelo menos, né? Porque um dos grandes problemas é que tipo, você começa a trazer de penca quando você vê que você está com um elenco com 60 jogadores ali no teu elenco profissional e você está usando 23. E o resto é emprestado, jogador no time B, treinando fora de horário e tal. Então tem muita coisa a ser pensada nisso, e eu acredito que esse time tem potencial de crescimento, só que a gente também tem que blindar, sabe? Não é assim, trouxe o jogador, vai tirar o espaço do Ângelo. Não, não é isso. É que quando o Ângelo não tiver conseguindo entregar, tem que ter um cara que vai entregar para o Ângelo ter mais tempo, sabe? Não, respira, Ângelo, eu vou te pôr lá no segundo tempo daquele time lá que o lateral é ruim e você vai deitar e rolar nas costas dele, sabe? Então tem que pensar tudo isso também. É verdade. E é meio isso mesmo, né? Considerando todas as nossas situações, eu acho que, assim, eu defendo a diretoria no que ela está fazendo, e eu acho que os erros dela são de quem está tentando. Então, pelo menos nesse momento, assim, acho que a diretoria está fazendo o que é possível dentro do próprio conhecimento. Ela falhou nessa primeira parte da gestão, na questão futebolística. Acho que ela teve uma questão assim da maneira como ela tratou o caso Rola, eu acho que foi um pouco falho. Eu acho que essa demora para definir um executivo de futebol. Eu lembro, inclusive, que teve uma entrevista do Quaresma para o programa de Olho no Peixe da Nova FM, que ficou repercutindo muito tempo para quem participou dos jornalistas lá. A Isabel Nascimento, inclusive, sempre repetia que o Quaresma falou que eles não tinham tanta pressa por causa do transfer ban. Porque se eles não podiam contratar, não precisava tanto de um executivo de futebol. Como se a função do executivo de futebol fosse apenas contratar. Então eu acho que eles... Não é que eles não... Acho que dá muita noção do que é que eles sabem de futebol, que é pouco. Assim, é pouco, mas eu não estou falando de uma maneira ofensiva aqui. O Rueda mesmo falou nos debates que ele não sabia de futebol, não desse futebol que se praticava no Brasil, que é o nosso futebol. Então ele não sabe mesmo, e tudo bem, assim, é ruim para um presidente de futebol não saber de futebol, mas ele foi eleito como um gestor de empresas. Ninguém que votou nele, assim, que tivesse noção do que estava acontecendo, votou para ele ser um novo gênio futebolístico administrativo, assim. Então eu acho que ele está tentando, eu acho que ele é uma pessoa nova no futebol, eu acho que ele ainda não sabe direito o processo, mas eu vejo tentativa, eu vejo esforço. Isso já é uma coisa muito boa, eu vejo esforço e transparência, assim. Transparência denota honestidade, e qualquer sinal de honestidade nesse mundo do futebol, para mim, é muita coisa.
Ainda mais o futebol Principalmente, brasileiro, ainda mais o Santos. ainda mais o Santos, era isso que eu ia falar, ainda mais o Santos de tão sofridas gestões. Então, eu acho que em todos os casos nós temos que ter paciência. Assim, não adianta ficar Uhum. metendo o pau no treinador porque o time não está jogando, porque o Dinhas acabou de chegar. Não adianta meter o pau na gestão Rueda porque eles estão tentando. E não adianta meter o pau nos jogadores porque é o que nós temos. Assim, eu acho que nesse ponto, é, o Rueda trouxe um executivo, a gente vai ver se o trabalho dele vai ser bom ou não, mas existe alguém agora para dar a cara a tapa, para falar sobre o futebol, para assumir essas responsabilidades, que é a grande função, não apenas contratar jogadores. E os reforços estão vindo. Assim, eu acho que, como o Carlos disse, o sistema, a inteligência do Santos, o scout do Santos é bom, apesar de ter perdido também o executivo da inteligência, e aí a gente vai entrar nessas questões de como o futebol não é tão prioritário para o Rueda, mas, enfim, mas se essa inteligência estiver funcionando, e nós temos um sinal, né? O Tardelli não veio, reza a lenda e dizem as fontes, porque a inteligência, o sistema de inteligência, o setor de inteligência do Santos falou: olha, esse jogador tem tantos anos e ele teve rendimento na última temporada de tantos jogos jogados e tantos gols marcados. Ótimo, ótimo. É um excelente primeiro passo para uma inteligência, para um setor de inteligência. É ver qual jogador que rende. Então agora a gente contratou um zagueiro, aí por empréstimo, que marcou um gol e não teve nenhum cartão. Ele tem mais gols do que cartão e ele é um zagueiro. Eu acho que é uma boa perspectiva, assim. Então eu tenho tímidas, mas tenho esperanças que pelo menos exista um trabalho, sabe? Eu acho que o que todos nós temos que pensar é que todos estamos no meio de um processo. Então, existindo esse processo, o Santos vai melhorar, porque com trabalho e com honestidade não tem como ir pior. É o que eu acredito. E aí só que É, é que o futebol tem que ter resultado dentro de campo. A gente tem que esperar para ver sim. se dentro de campo vai responder isso, E para completar, mas aí é terceiro. eu acho que, tipo, eu sei lá, acho que eu tenho 20 anos de idade. Então, tipo, a geração É 2002, criança. 2004, eu não vi, assim dizendo, né? Tipo, tava em maturação mental ainda na época. Mas eu vi a geração vencedora de 2010, depois o abismo que foi, o abismo político, principalmente depois de 2013, da saída do Neymar. Então, eu vejo, sempre se pediu muito a paciência, 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 em relação à briga por título, paciência, paciência, paciência. Só que desde que começaram a falar para mim, você tem que ter paciência, eu acho que agora é o único momento que vejo que a paciência pode colher tanto na questão fora de campo, da questão da diretoria, o Rueda, eu acho que bem com essa questão da transparência, da honestidade dele, é algo que não se via há muito tempo na Vila Belmiro. Então, eu acho que a paciência, talvez a gente pode vir a colher grandes frutos. A gente romantiza e vê com muitos bons olhos trabalhos de reformulação e reconstrução de outros times, assim como fez o Atlético Paranaense, assim como fez o Flamengo, principalmente o Flamengo, né? A mídia bate muito na tecla de a gestão do Bandeira de Melo e como ele pegou aquele time. Não dá para comparar a receita de Santos com o Flamengo, mas dá para trabalhar em questão de trabalho realista e não fugir da própria realidade, estruturar o time a longo prazo em busca de briga de título. Então, tudo que aconteceu e que está acontecendo, teve esses deslizes? Teve, cara, mas nenhuma gestão vai ser perfeita. Nenhuma. Só até o Neymar erra drible, erra passe, erra um gestor não pode errar algumas questões, não é questão de passar pano, é questão de erro e acerto. Mas a médio e longo prazo, eu vejo com bons olhos esse período que a gente está, em formação, reestruturação de elenco. Eu acho o seguinte, até eu acho que eu já comentei até num vídeo anterior, e eu completo isso que o João falou. A gente já teve diversas oportunidades que o Santos poderia ter se reestruturado administrativa e financeiramente, e o Santos foi perdendo o bonde. Então, assim, os times que pegaram esse bonde antes, como o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras eu não gosto de falar porque eles têm o Mecenas, e do Atlético Mineiro eu também não gosto de falar porque eles têm 4 Mecenas. Então, eu diria que são casos à parte.
mas principalmente os casos do Grêmio, do Bahia, Uhum. do Fortaleza, que está se estruturando, é um dos times que sempre apresenta os relatórios em dia, de contas, etc. A gente tem muita coisa nesse sentido positiva, e principalmente o Flamengo, né? O Flamengo é o carro-chefe, a imprensa bate nisso, blá, blá, blá. Mas a gente tem que aproveitar agora esse momento, porque senão a gente vai ficar para trás, cara. A gente já está vendo o Botafogo se afundando, o Cruzeiro se afundando, o Vasco se afundando, grandes que não se mexem, cara. E se eles não se mexerem, eles vão cada vez mais para o fundo do abismo. Então a gente tem que aproveitar agora que ainda tem times que também precisam passar por esse processo, passar porque a gente vai colher frutos antes, a gente vai se estruturar para estar maiores antes. E se nós formos maiores, né, a nossa parte administrativa e financeira estiver de acordo com a grandeza do Santos como história, tradição, a gente vai conseguir arrebentar muito antes, cara. Então, assim, a gente vai ter resultados mais palpáveis e brigas por títulos em menos tempo do que outros, e outros que talvez vão até sumir, cara. Tem time, você pode ter certeza que vai ter desses grandes que vão, alguns vão acabar ficando para baixo, outros cada vez mais para baixo, até que um dia a gente vai ouvir falar que o time não existe mais, apesar de ter sido glorioso na década de 50, 60, sabe? Tem tudo isso que a gente tem que pensar. Então a gente também Botafogo. não podemos deixar passar essa oportunidade, porque não dá mais tempo, cara. Não, não dá mais tempo mesmo. E eu acho que até cabe para um futuro vídeo aí falar sobre o que esperar do futuro do Santos, mas é muito isso mesmo. O Santos, eu costumo falar que o Santos é um caso muito sui generis, é muito específico, porque não existe nenhum outro caso parecido no futebol brasileiro e quiçá mundial, mas dentro da nossa comparação, que é um time de uma cidade pequena que acabou tendo um destaque assim, muito absurdo. Assim. O Santos é muito grande, é muito maior do que a cidade. Nenhum time é tão maior do que a cidade quanto o Santos. Eu discuto, inclusive, se algum time é maior do que a cidade. Então, não, eu acho que só o Santos é realmente maior do que a própria cidade. E, então o Santos sempre tem que olhar para todos os outros clubes e saber que o que dá certo com eles não necessariamente vai dar certo com a gente, mas utilizar esses bons exemplos. Então, eu acho que até cabe uma discussão aí no futuro sobre o que é que o Santos poderia ou deveria fazer, mas é muito isso, essas questões que você falou mesmo, que o Santos se organizando agora, até pelo porque daí tem muito isso, assim, o Santos não tem, por exemplo, rivalidades dentro da cidade, o Santos não tem muita rejeição fora do ambiente mesmo, né, tirando São Paulo. Então, o Santos tem alguns recursos para que os resultados não demorem tanto a aparecer, né? O Santos acaba não tendo muitas dívidas, assim, no sentido que nem o Corinthians, por exemplo. Porque você falou de casos de sucesso como o Grêmio, como o Fortaleza, eu acho que tem muito dedo do Rogério Ceni, a gente já comentou aqui, mas esses times o Inter, eu até acho que o Inter também entra um pouco nisso, mas eles têm casos à parte, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter, eles movimentam um estado inteiro ao redor deles, e são só dois times para um estado inteiro. Então a quantidade de sócios é muito grande. E, enfim, gaúchos fora do estado também se mantém. Mas, mas, enfim, existem esses exemplos bons, mas existe o caso do Corinthians, por exemplo, que, que é um time que tem todo o potencial que o Flamengo tem, mas tomou todas as decisões erradas que o Flamengo não tomou no passado recente. E agora, bom, tá aí freguês do Atlético Goianiense, né? Que é uma coisa que nós ainda não passamos. E as beiras de ser eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, porque a administração foi muito falha. Então, essas coisas que eu estou elogiando aqui da administração do Rueda, que é essa busca pela transparência, uma questão de honestidade e tentar ser criativo financeiramente, administrar bem o time, o Corinthians teve o contrário disso, né? A questão da arena, a contratação de jogadores, a próprio setor de inteligência para você vai trazer o Luan, velho, não traga o Luan. E aí a maneira como o time é montado, como a base é queimada, como os jogadores são vendidos muito cedo e sem nenhum tipo de retorno. Então, o Corinthians está aí mais uma vez, aparentemente numa busca por escapar do rebaixamento. Torce para isso, torce. Mas é mais para que o Santos veja como existem casos
que podem muito bem ser aproveitados, existem casos que não devem ser aproveitados de jeito nenhum, e que, mesmo assim, olhando todos esses casos, o Santos é uma questão muito única. Ele é um exemplo muito diferente. Assim. A maneira como ele vai movimentar o seu torcedor é diferente de qualquer outro clube. A maneira como ele vai explorar o regionalismo é diferente de qualquer outro clube, porque o Atlético mesmo, daqui, né, o Paranaense, ele teve um período em que ele mudou o nome dele para Caparanaense. Assim, ele queria ser mais identificado como paranaense do que como Atlético para ter esse apelo do Estado. O Santos não tem como fazer isso, nem com a cidade. Assim, a Baixada Santista é muito pequena para o tamanho do Santos. Então, o Santos sempre tem que ter essa visão de que ele é um time de uma cidade pequena, mas que ele é muito maior do que essa cidade. E, enfim, e trabalhar. Eu acho que o que essa administração está fazendo é bom, principalmente para que, no sentido de trabalhar o time para que ele se sustente financeiramente. E aí, poder, depois de estar estabilizado, correr atrás desse retorno que tende a vir. O Santos não existe nada que impeça o Santos de alcançar maiores conquistas, além dos próprios problemas que o Santos inventa, assim, Cueva, Brian Ruiz, e essas Doyen. Enfim, o Santos escapando desses problemas, a tendência é ir nos trilhos e crescer. E eu acho que também é muito erro, assim, da torcida que estão fazendo com o Rueda jogar a culpa de toda a desgraça que está acontecendo, tudo na conta dele. A gente esquece que a gente teve Modesto Roma, a gente passou desde a época de até mesmo Neymar, o clube não foi tão bem gerido assim. Porque, poxa, tanto que arrecadou em publicidade, cara, dava para manter uma estrutura ali competitiva por muito mais anos. Então, não tem como a gente se voltar totalmente contra o Rueda e jogar alguns erros que ele tem em menos de 6 meses de trabalho, como ele, o vilão da história, cara. Muito pelo contrário. Então, da minha parte, eu acho que é isso. Pessoal, eu quero agradecer muito aí a sempre quem acompanha a gente. A gente trouxe o João hoje para fazer esse bate-papo de vários assuntos diferentes, né? A gente fala de contratação, de renovação, a gente trazer uma visão diferente também, né? Não ficar só as minhas visões e do Danilo, né? Então a gente vai ter alguns formatos especiais, a gente vai fazer alguns programas especiais, além daqueles que você já acompanha no dia a dia, pré-jogo, pós-jogo, giro de notícias, os resultados aí que a gente traz da base, das sereias, logo logo vai ter campeonato sub-20 também, a gente está tratando sub-17, mas sub-20 aí parece que está saindo tabela também. Então tem bastante coisa para falar sobre o Peixão, muita coisa para se organizar, muita coisa para se arrumar e torcer para que esse ano a gente possa passar o mais tranquilo possível, que é o que eu sempre peço, e que a gente possa colher frutos aí de uma nova organização, uma nova administração, um novo técnico, que a gente possa evoluir, que esses jogadores evoluam com esse técnico ele é bom de evoluir jogador, então vamos aproveitar esse momento, tentar fazer o melhor possível para a gente poder colher frutos aí. Espero que campeonatos tranquilos e situações boas esse ano, e daí no ano que vem a gente vê uma continuidade com aquele passo além, que é onde a gente já viu o Santos fazer mais de uma vez, que é ter um ano difícil para no ano seguinte colher bons frutos e aí trazendo, brigando por títulos, trazendo conquistas para a Vila. É isso, galera. Da minha parte, um abraço. Até o próximo programa. Isso aí, pessoal. Então, lembrando, Santos e Ceará, jogo na Vila, é às 9. Eu acho que eu falei nos outros vídeos que era 7. Eu tinha certeza que era às 7, mas é às 9 da noite. E aí, sem Lucas Braga, a gente vai fazer um pré-jogo aí para falar sobre esse jogo bastante difícil, na minha opinião. E, torcer pelo Lucas Braga e pela renovação do Sanches, que é o que nos cabe nesse momento. Obrigado, João, aí pela participação. E curtam, compartilhem, se inscrevam, façam comentários, tirem dúvidas, façam sugestões, críticas e para cima deles. Isso aí. E muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Danilo. E quanto ao canal, compartilham, curtem, se inscrevam, comentem para aumentar o nosso engajamento. E é isso aí. Valeu, gente. Um abraço.